Oi, oi, aqui é a Jennifer, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Hoje mais um episódio da série Aventuras Literárias. E pro vídeo de hoje eu escolhi o livro Mulherzinhas, escrito pela Louisa May Alcott. Se vocês já gostam desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder quando eu postar vídeo novo por aqui. E se você não assistiu o episódio passado, eu falei sobre o livro O Encanto dos Corvos, então eu vou deixar linkado no izinho e na descrição pra quem quiser acompanhar essa série aqui do canal. Mas então, vamos para o vídeo. O livro Mulherzinhas, ele tem como cenário a Guerra Civil nos Estados Unidos, e é nesse contexto de guerra, de sofrimento, que nós acompanhamos as jovens March, desde a sua infância até a vida adulta, passando pelos seus respectivos desenvolvimentos pessoais, onde algumas queriam se encaixar na sociedade e outra não poderia se importar menos com o que as pessoas pensavam sobre ela, e ainda a outra tinha como única ambição ser útil para as pessoas que ela amava, para a família dela. E a vida das garotas March não foi nada fácil, porque a guerra exigiu que o pai dela se afastasse da família para ir lutar, deixando as garotas sozinhas com a mãe e a empregada. E era uma família que antes vivia no luxo, vivia na riqueza, e que isso não fazia parte mais da rotina deles, porque eles perderam toda a sua fortuna tentando ajudar um amigo próximo da família. E agora que essas meninas viviam nessa vida mais simples, sem extravagâncias, que elas tinham na mãe delas um modelo a ser seguido na questão da bondade, do altruísmo que a mãe delas apresenta. E fosse na questão de doar o café da manhã de Natal para uma família que não tinha nada para comer, que tinha muitas crianças, ou fosse em oferecer amizade e um pouco de diversão pro vizinho rico deles que tinha se mudado para casa do avô e que a única companhia que ele tinha era basicamente do tutor dele, que fazia ele estudar o dia inteiro. E o garoto Lawrence, que é esse menino rico, e o avô dele são bastante importantes na vida das irmãs March, porque eles oferecem conhecimento, experiências e amizades que elas vão levar por toda a vida delas. E as garotas March, apesar de possuírem personalidades completamente diferentes umas das outras, elas se complementam muito bem como irmãs. Elas aproveitaram plenamente a infância e a adolescência delas, trazendo muita brincadeira e momentos leves em família, entre elas, e com os amigos que elas faziam pelo caminho. E com uma leveza que preenchia aquele ambiente simples onde elas moravam. Só que foi no fim da adolescência e começo da vida adulta que tudo começou a mudar. Porque coisas que antes preenchiam a alma delas de alegria e contentamento agora se tornavam um fardo. E sonhos e ambições precisaram ser deixados para trás. Porque o mundo não considerava elas como geniais o suficiente para se sustentarem e serem independentes. Então, o romance e o casamento soavam, com o passar dos anos, cada vez mais cativantes e, sinceramente, a única opção que elas tinham. E eu vou parar a explicação do livro por aqui, porque apesar de ser um livro bem grossinho, ele trata de momentos do dia a dia, então se eu fosse contar eles, eu acabaria entregando a história inteira, se eu pegasse um ou outro pra explicar. Então eu vou parar por aqui e vou começar a focar, na minha opinião, a respeito da narrativa como um todo. No começo desse livro, ele fala que a história é bem no estilo Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, que ele é o Orgulho e Preconceito dos Estados Unidos. Mas esse livro me lembrou bastante do Anne de Green Gables, que tem até seriado no Netflix, se vocês quiserem assistir. E fosse tanto na questão da vida cotidiana mesmo, da rotina, bem característica para a época, e também na questão dos diálogos. Esse livro, ele tem trechos gigantes de diálogo e as meninas as conversam bastante entre si. Então é uma narrativa bem animada. E apesar de eu ter gostado desse livro, assim, no geral, alguns pontos me incomodaram bastante, principalmente quando nós alcançamos os capítulos em que a vida de casada da Meg começou a ser narrada. E também na questão do espírito patriótico que é trazido nesse livro. Mas eu entendo a questão do contexto histórico e tudo mais, que esse livro pedia por isso, mas me incomodou, do mesmo jeito. Principalmente porque uma hora nós estávamos lendo sobre a história de garotas que estavam completamente à frente de seu tempo, onde elas tinham ambições, tinham sonhos, tinham hobbies, tinham profissões que elas queriam desenvolver na vida adulta, que elas queriam ser independentes, que elas queriam ganhar o próprio dinheiro pra sustentar ou ajudar a família delas. E do nada esse pensamento incrível era interrompido pra passagem de uma propaganda política. Apesar desse livro ter me vendido a ideia de que ele seria bem semelhante ao Orgulho e Preconceito, essa narrativa não teve o mesmo impacto pra mim. Porque a sensação que eu tive, principalmente quando a gente começou a tratar da vida adulta das mulherzinhas, era de que o tempo delas tinha acabado, que se elas tivessem atingido 20 anos e não tivessem conseguido
recebido dinheiro pelo que elas faziam, pelos hobbies que elas tinham, pelas profissões que elas queriam exercer. E esses sonhos, essas aspirações deviam ser deixadas de lado, porque agora, o único papel, a única coisa que a sociedade precisava delas, a única opção que elas teriam era um casamento, era encontrar um marido, era ter a sua própria família, era em se contentar em ser uma boa esposa, e isso me deixa bastante frustrada. Com a história como um todo, dava até a impressão que a autora ela tinha meio que desistido das personagens, porque ela encheu a narrativa com toda aquela beleza de que elas poderiam ter um futuro diferente, que elas poderiam ser independentes, que o céu seria o limite, que elas falavam até sobre o castelo que elas teriam na nuvem, onde todos os sonhos delas seriam possíveis, onde a autora não conseguiu achar uma alternativa para suas personagens terem o que elas queriam, que elas deviam agora se contentar. E esse foi um sentimento que eu não tive no Orgulho e Preconceito. O Orgulho e Preconceito, ele também é um livro que ele narra a rotina, ele tem o dia a dia das irmãs Bennet, da família Bennet, onde a mãe delas tinha como objetivo principal casar bem as filhas dela com um homem rico, para que as meninas tivessem um futuro, porque a herança do pai dela não seria passado para elas, para as mulheres, seriam passado por um parente que elas nem conheciam, que nem participava do dia a dia delas. E esse era o principal motivo da senhora Bennet querer que as filhas dela casassem bem, que tivessem um marido. Só que mesmo assim eu não percebi que na história do Orgulho e Preconceito que o casamento era uma coisa tão imperativa como foi nesse livro quando chegou na parte da vida adulta delas. E isso nos leva a outro pensamento que eu tive, que não existe a questão da reciprocidade no relacionamento das mulherzinhas. E isso eu percebi mais assim pesado nos capítulos que falavam do casamento com a Meg, com o marido dela, que eu esqueci o nome, onde a Meg, ela teve que mudar quem ela era, mudar a essência dela, mudar como ela se comportava em casa com as irmãs dela, o jeito que ela era, a sua essência, pra satisfazer os desejos egoístas do marido dela, porque pra mim aquele homem é completamente egoísta. Quando a Meg não faz uma coisa que é do jeito que ele quer, que é do modo que ele espera que ela se comporte, ele praticamente vira um menino buchudo e começa a fazer pirraça. Fica se comportando de maneira completamente infantil. E isso eu fui notando ainda mais quando eles tiveram filhos, que aí a Meg, ela queria se dedicar às crianças. Ela não tinha tempo, não tinha condições, não tinha emocional para cuidar da casa, cuidar das refeições, como ela queria fazer no começo do casamento. E isso era uma coisa que ela determinou que ela faria, que ela tem prazer nas pequenas coisas do dia a dia. Fosse em cozinhar ou cuidar da casa, limpar a casa, e cuidar do maridinho dela e tudo mais. Só que quando chegou os filhos e que ela não conseguia mais exercer essa função com tanto capricho como ela tinha conseguido desenvolver de maneira espetacular no começo do casamento, que eu não me daria o trabalho, mas que ela desenvolveu, e o homem, em vez de ficar em casa e tentar ajudar ou, sei lá, conversar, porque o cara não abre a boca pra falar o que ele tá sentindo, ele acha que ela tem a obrigação de adivinhar o que ele tá falando, ele saía de casa, ia pra casa dos amigos, ia falar o tanto que a esposa do fulano de tal era boa, e tanto que a família do outro era mais feliz do que ele tava sendo. E eu, gente, qual que é o seu problema? Sei lá, ela teve esse filho sozinha, foi uma gravidez espontânea. Então, esse ponto da reciprocidade no relacionamento deles, que eu não vi tanto, principalmente no casamento da Meg. Aí, no casamento da Jo com o marido dela, eu acho que a personalidade deles eram mais compatíveis. Então, eu não senti que ela teve que mudar quem ela era pra entrar nesse relacionamento. Assim como eu não senti no livro do Orgulho e Preconceito, no relacionamento da Elizabeth com o Darcy, ou no relacionamento da Jane com o Bingley. Se vocês tiverem lido o livro Orgulho e Preconceito, vocês devem ter percebido que a personalidade da Elizabeth e do Darcy, elas batem de frente, são personalidades diferentes. E mesmo assim, a Elizabeth, ela não teve que mudar quem ela era por dentro, a essência dela, o modo como ela se comportava, os valores que ela tinha pra entrar em um relacionamento com o Darcy. E se era uma coisa que incomodava eles trabalharam isso durante a narrativa. Então, se um era orgulhoso, eles encontraram um modo de trabalhar esse orgulho deles. E se eles eram preconceituosos, eles trabalharam isso também. E se uniram como um casal que era uma adição, que eles iam melhorar a vida um do outro, e não que seria um empecilho, uma coisa que um ficaria falando o que o outro era, o que ele
deixava de ser o que ele deveria ser. Então, esse relacionamento que foi apresentado nesse livro aqui, no meu ponto de vista, não é um relacionamento saudável. A picuinha que tem entre os personagens é completamente ridícula. Tinha hora que eu parava de ler um trecho e ficava pensando, gente, mas o que eu tô lendo? O que é isso? Qual que é o motivo dessa briga toda entre eles? Pra que eles estão juntos? Sei lá. Se coisas mínimas afetam eles dessa forma, é muito estranho que eles queiram persistir num relacionamento assim. E o modo como o livro apresentava essas situações e exigia praticamente que a mulher mudasse o seu comportamento, era falando que as mulheres precisavam ser boas. Elas precisavam ser boas filhas, que elas precisavam ser boas esposas e boas mães. E nunca via o que ela precisava como uma mulher, como um humano, como um indivíduo. Ela sempre tinha que ser alguma coisa pra alguém. Ela nunca podia ser algo pra si mesma. Ela não podia ser ela mesma. E isso não importando como elas fossem tratadas. Se o marido delas não fosse bom, elas que aguentassem. Se a sociedade delas tratasse ela de maneira desigual, elas que engolissem e acordassem todo dia, querendo dar o suor delas por um país que não oferecia o mínimo que elas gostariam de ter, não reconheciam que elas eram, não reconheciam o trabalho que elas faziam e tratava elas como se fosse só, sei lá, uma fazedora de bebês ou o que fosse, uma dona de casa, uma empregada. Nada além do que a gente vê na sociedade até hoje, o que é absurdo. E só pra finalizar, de novo, essa foi só a minha opinião. Se vocês já leram esse material e quiserem deixar a opinião de vocês aqui embaixo também, por favor, fiquem à vontade para deixar um comentário. E, novamente, eu entendo o contexto da história, eu entendo que esse período pedia que as histórias fizessem com que as pessoas se tornassem mais patrióticas, que elas se esforçassem pelo país delas, que as mulheres fossem boas esposas, porque os maridos tinham ido lutar na guerra e eles não estavam perto para proteger a família delas e tudo mais. Eu entendo o porquê desses pontos estarem na história, mas esses pontos me incomodaram do mesmo jeito. Então, enfim. Mas eu vou terminar esse vídeo por aqui. Se vocês tiverem gostado, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho de notificação pra não perder quando eu postar vídeo novo aqui. E se vocês quiserem me seguir nas minhas outras redes sociais, eu tenho Instagram, TikTok e Wattpad, onde eu publico fanfics. E pra esse vídeo é só. Eu vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.